Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 13 de junho de 2025 e este é o nosso episódio número 1164. Hoje, um pouquinho diferente do que eu faço normalmente, eu procurei um pouco alguma empresa para atualizar, ao invés de fazer quase que aleatório, como é o caso quase sempre. E assim, a maioria das empresas a gente vê claramente alguma coisa que nos leva a crer que é melhor não investir, né? E hoje eu vou fazer a Guararapes, que também, assim, enfim, já tem também, mas menos, né? Números assim que nos fazem ficar receosos, tá? Só para não ser, não sei, me deu uma vontade de fazer uma que não fosse assim uma furada assim potencial muito óbvia, tá? Desculpa essa escolha de palavras aqui, tô falando ao vivo aqui, né? Sem pensar muito e tal. O fato é que quando a gente olha a bolsa, né, a enorme maioria das empresas fica muito difícil emitir uma opinião, né? Algumas claramente assim não quer mexer, não vou ser long nela, como eles dizem, né? Bom, enfim. A Guararapes é a Riachuelo, né? Tem essa frente, enfim, tem toda uma história. Quer dizer, a empresa em si tem uma longa história, né? Mas os principais executivos e tal. O fato é que ao final de 2023 ela tinha uma dívida sobre patrimônio de 0,67. E isso aqui, esses números aqui são já um pouco fora do que eu prefiro, né? Seria aqui no caso um máximo de 0,5. Um passivo sobre patrimônio de 1,73, quando o que eu acho ideal seria próximo de 1. E é até interessante falar sobre isso, né, porque a Guararapes fez parte da parceria, da nossa parceria. Ela já esteve na nossa carteira em 2017. E notem aqui os números de balanço, ó. Dívida sobre patrimônio 0,32 e passivo sobre patrimônio 0,98. E tinha anos seguidos de lucro, talvez ali um ano ali melhor. E de fato ela nos deu um retorno bem razoável. Nós saímos dela uns 2 anos depois, algo assim. Mas o que eu não via muito na época era o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre era bem diferente, muito inferior aos lucros, tá? Então, de certa forma, eu acho que foi um golpe de sorte meu, assim, como gestor naquele momento. Na verdade, assim, nem era parceria, né? Porque eu fui iniciar a parceria, já tinha Guararapes, ele foi mais ou menos quando eu comecei a parceria. E de lá para cá, a dívida, essa relação de dívida piorou e o passivo também piorou. Nada que seja assim, meu Deus, a empresa vai falir. Não, tá? Mas não está tão limpão quanto era. O último número que eu peguei aqui, ela tinha esse múltiplo muito atraente, né? Preço sobre lucro 5,17, tirado da média dos últimos 10 anos. Mas se olhar aqui esses lucros, os melhores anos já foram ali há 6, 7 anos. Né? Esse é um fator importante. Olha aqui os lucros desses 5 últimos anos anotados e tem inclusive 2 anos de prejuízo, coisa e tal. Fluxo de caixa livre bastante oscilante aqui. Talvez tenha sido até melhor do que o lucro, né? Porque tem só 1 ano de prejuízo e tal. Mas, enfim, eu acho que os múltiplos não são exatamente os mesmos, tá? Não vou fazer a média de 5 agora, mas acho que é importante fazer caso a Guararapes não saia do nosso filtro antes. Bom, Guararapes RI. Vou pegar os números do ano passado. Caramba, Gustavo, você está em junho, vai pegar os números de 2024? Vou. Porque eu não acredito que normalmente as coisas mudem tão radicalmente assim, e eu, como não tenho até o momento o investimento como meu trabalho em tempo integral, né? Eu não fico tão atualizado assim. E talvez, vou te falar, se eu tivesse mais horas do dia,
eu olharia empresas do exterior ou títulos de dívida ao invés de ficar lá todo trimestre em cada empresa, tá? Verdade seja dita. Patrimônio líquido, 5 bilhões 404. Então, se vê o patrimônio descendo, né? Uma hora que a gente considera a inflação, ano a ano aqui, quer dizer, não é ano a ano, né? Mas enfim, 2016 era 6 bilhões e meio, agora é 5 bilhões e meio. Bom, avante. Passivo, o circulante 524 e o não circulante 503. Então, 1 bilhão e 27. Peraí, é isso mesmo? Ah, não, perdão, eu estou no individual. Vamos de novo, vai. Patrimônio líquido, 5 bilhões e 404. Esse está certo, está igual, né? Vejamos o passivo aqui. Passivo circulante, 5 bilhões 940 e o não circulante 2 bilhões 289, 8 bilhões 829. Então o passivo cai. Vamos olhar aqui os empréstimos e dívidas e coisa e tal. Também somamos de curto com de longo prazo. 691 milhões é o de curto prazo, né? Corrente. E o de longo prazo, 1 bilhão 280. Então, 1 bilhão 971. Então, isso salta muito aos olhos aqui, como eles enxugaram as dívidas, tá? Eu acho isso muito interessante. Eles reduziram o patrimônio, mas olha para onde foi a dívida da Guararapes aqui. E o passivo patrimônio também no menor número dos últimos 5 anos anotados, né? Então, parece bom. Vamos ver a liquidez corrente. Então, olha, ativo circulante 8 bilhões 781 divididos pelo passivo circulante 5 bilhões 940, 1,48. Fica abaixo de 1,5. Não me assusta tanto, porque você vê que eles deram uma reduzida muito drástica na relação dívida-patrimônio. Então, tipo, eles deram uma apertadinha no curto prazo, mas tornaram muito mais leve e longo. Receita, 9 bilhões 634. Então, 9,634. A receita, olhando após a inflação, ela vem se recuperando a duras penas aqui da pandemia, basicamente, né? Porque ela vai de 12 bilhões, aqui cai mais de um terço aqui, e agora vai lentamente se recuperar. Avante. Lucro, 235. Então ela coloca aqui um lucro. E finalmente o fluxo de caixa livre, 1 bilhão 506. O que eu estou fazendo é pegar, perdão, fiz um pouco rápido, o caixa operacional da tabela de demonstração de fluxo de caixa com a de investimento, então mais 461. Então, de repente, o fluxo de caixa livre é imenso, mais uma vez aqui, comparado com o seu passado. É o maior fluxo de caixa livre, deixa eu até olhar isso de novo. De repente, eles aparentemente param de investir, né? Títulos e valores mobiliários.
Bom, agora eu vou fazer uma coisa simples, vou atualizar as médias de 10 anos para que considere... Vou até deletar isso aqui, te falar. Que é sem considerar a inflação, porque não adianta muita coisa. Então, estão aqui o lucro e o fluxo de caixa livre. Olha, 604 e 470. Né? É importantíssimo comparar isso com a dívida, que agora está da ordem de 2 bilhões, arredondando. Então, entre 3 e 4 anos, aqui mais ou menos, ela pagaria essa dívida com seus excessos, se desejasse. É um exercício que eu acho de alguma utilidade pensar nisso. Agora eu vou pegar a média dos últimos 5 anos. Aí é bem diferente o lucro e também bastante diferente o fluxo de caixa livre. Entretanto, o fluxo de caixa livre está bem melhor, enquanto o lucro está bem pior. Eu tendo a confiar mais no fluxo de caixa livre, para falar a verdade, tá? Bom, vamos ver o preço da Guararapes, né? Guararapes, Market Cap Yahoo Finance. De acordo com o Google, 3 bilhões 969. Então ele até sobe aqui, mas nada muito gritante. E aqui fica interessante, né? Se for pegar o preço pelo lucro, considerando os últimos 10 anos, 6,5, bastante atraente. Considerando os últimos 5 anos, 28, não atraente, não particularmente atraente. Se considerar o preço do fluxo de caixa livre, 8,45 vezes, atraente. Embora hoje em dia as taxas de juros e os títulos de renda fixa facilmente disponíveis prometam mais retorno do que aqui. Porém, preço sobre fluxo de caixa livre, média dos últimos 5 anos, 4,54. Né? Então, de uma maneira simples, acreditar que o futuro da Guararapes vai ser igual aos últimos 5 anos e comprar ela aqui, seria esperar um retorno de 100 divididos por esse número aqui. Portanto, 22% anualizado. Né? Que aí já começa a ser um retorno bem interessante. Né? Interessante também é pensar que hoje temos um número razoável de empresas também atraentes, né? Essa dívida sobre patrimônio já está dentro. Deixa eu fazer uma pequena coisa aqui, que é anotar esses números para consulta futura. 6,50. Então, eu estou anotando esses números daqui. 6,57. E esse aqui, 8,45. O que equivale a dizer aqui que essa empresa já teve a venda em algum momento ali a 3 vezes o seu preço sobre lucro, porém os preços sobre fluxo de caixa livre eram muito mais altos, né, porque era o mesmo preço, então o fluxo de caixa livre era mais baixo olhando para trás. E isso aqui vai ficando mais próximo. Acho que não faria mal, pelo menos olhar o primeiro trimestre deste ano da Guararapes. Então, no próximo episódio eu volto a ela e faço justamente isso. Atualizo o começo deste ano da Guararapes. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.